Olá, queridos, tudo bem? A paz do Eterno. 21 horas e 28 minutos, 3 de maio de 2025, mais uma ministração, mais uma palavra para todos vocês. Nessa oportunidade, amados, queridos irmãos. Amados, eu quero falar sobre os pecados de Sodoma. Quero expor essa mensagem hoje aqui. É sempre uma mensagem de alerta para o povo. Quero também avisar que quando eu não estou aqui, estou no Telegram diariamente, tá bom? Talvez eu pule algum dia aqui, mas no Telegram eu faço todos os dias, tá bom? Tenho feito uma sequência de leitura em Atos dos Apóstolos lá nos nossos grupos, tá? Para achar da semana também no grupo do Telegram. E te posta vídeo toda semana, faz live aqui toda semana, tá? Você que está ouvindo uma mensagem, ore por nós, para que o Senhor nos dê força a continuarmos nesse caminho, ajudando as almas que querem ser de fato ajudadas. É importante você compartilhar a palavra nos seus grupos, seu WhatsApp, os seus amigos, tá bom? É importante que essa palavra chegue a pessoas o quanto antes. A Bíblia faz algumas menções de Sodoma no Taná, inclusive aqui na leitura que eu vou ler em Pedro. O Senhor vai citar Sodoma em Mateus 11, quando ele vai increpar denúncias às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele vai denunciar essas cidades. E a denúncia que Yeshua faz a Cafarnaum, o interessante é que Yeshua cita Sodoma. Se em Sodoma tivesse sido pregado, o que Yeshua fez em Cafarnaum tivesse sido feito em Sodoma, ela teria se arrependido. E aí Yeshua disse que maior rigor haverá para Cafarnaum do que para os moradores de Sodoma. A história de Sodoma você conhece, já está registrada até em filmes, né? Quem nunca ouviu falar da história de Sodoma? Porém, as pessoas apenas associam Sodoma às relações ilícitas. Não posso usar diretamente o termo aqui. Relações ilícitas ou imoralidades nessa área, ok? Das relações. As pessoas só olham que em Sodoma havia relações proibidas. Só que Sodoma peca muito mais do que você pensa. Você observa que ali os anjos foram recebidos por Ló, e os moradores daquela cidade queriam ter relações com aqueles homens. E as pessoas acham que esse era o único pecado de Sodoma. Só que não. Não era só esse o pecado de Sodoma. Eu vou ler Pedro, mas eu preciso primeiro ler
o profeta Ezequiel, para começarmos aqui e eu terminar falando o que eu ia falar no início. É importante você entender os pecados que Sodoma praticou e você também possa refletir se Sodoma não existe ainda, não uma cidade, mas nas ações. Porque Deus destrói essa cidade pelos seus comportamentos. Sim, suas relações imorais foram contadas como pecado, e óbvio que é, e toda a Bíblia vai falar. Mas não foi esse o pior pecado da terra de Sodoma. Aí a pergunta que nós temos que fazer é se Sodoma ainda não existe. Não agora, uma cidade, moradores apenas especificamente daquele povoado. Mas se a Sodoma, as ações que havia naquela cidade que foi destruída pelo Senhor, se essas ações ainda não estão na vida das pessoas, tá? Se as pessoas que só querem olhar os pecados na área conjugal, sabe, nessa área de imoralidade, será que os outros pecados que Sodoma praticava não estão inseridos nas ações dos moradores da terra? Vamos analisar aqui Ezequiel, capítulo 16, verso 49, mas antes eu vou agradecer ao Senhor pela sua vida e pela minha, amém ou não? Pai querido, obrigado, Adonai Elohim, por mais um dia de vida. Fala com o teu povo, nos exorta, nos corrija. Seja comigo, Pai amado. Abençoe o teu servo, abençoe a tua serva, nos ensina a tua palavra. Peço-te, meu Deus, fala conosco no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Abençoa, Pai. Vamos à leitura e eu peço novamente, compartilhe a palavra do Hakadosh Baruch. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Fora arrogante, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Soberba, tinha pão de sobra, fartura, nunca amparou o necessitado. E aqui diz, fizeram abominações diante de mim, vai entrar as relações que a Torá determina como relações sexuais ilícitas. Vou falar dessa maneira. Pedro, na sua carta, diz, ora, se Elohim não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noa, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as ruína completa, tendo aposto como exemplo as quantos venham a viver impiamente. Vejamos que Sodoma era uma cidade ímpia, praticava relações ilícitas, não amparava o necessitado, podendo amparar.
E vemos, evidentemente, que Sodoma tem características, tá? Não é apenas pessoas que não conseguem dominar o seu Yetzer Hara, há uma maldade enorme. Por que você diz isso? Gente, quando você tem fartura e você vê um outro ser igual você passando dificuldade e você não faz nada, esse é um comportamento de Sodoma. Deus não exige que você faça nada que você não possa fazer. Deus não está mandando você pegar emprestado para fazer. Ele está dizendo, pela boca do João Batista, quem tem comida divide com quem não tem. Quem tem roupa divide com quem não tem. Então, primeira coisa que eu posso fazer é dividir aquilo que eu possuo. Deus não me cobrará por aquilo que eu não posso fazer. O Senhor me cobrará por aquilo que eu poderia fazer. Eu não fiz. Vejamos a história de Lázaro e o rico. Lázaro estava na porta daquele homem, mas aquele homem simplesmente desprezou aquele mendigo. Você acha que aquele rico nunca viu Lázaro ali? Será que o rico não percebeu a situação que aquele Lázaro estava vivendo? O rico simplesmente não se importou. E o maior problema é nós não nos importarmos com quem Deus se importa. Por mais que você acha que há muitas pessoas piores do que você, saiba que Deus amou o mundo, e isso significa que Deus amou pessoas como você, piores que você, melhores que você, não importa, Deus amou pessoas. E falo categoricamente que Deus amou homicidas, ladrões, prostitutas, por aí vai. Porque Ele ama pessoas que estão pecando ainda, assim como eu, que estava em 2009 vivendo sem os padrões estabelecidos pelo Senhor. É evidente que ainda sou um pecador arrependido, é lógico, mas na caminhada Deus muda você e você vai sendo moldado, trabalhado e vai abandonando essas ervas daninhas. Só que se nós não pararmos para observar que nossos comportamentos podem estar sendo de Sodoma, se eu posso fazer e não faço, porque eu estava falo no Telegram, falo no Instagram, falo aqui, falo com quem precisar ouvir, aonde eu puder falar, que o nosso chamado messiânico na Bíblia é para servir. E Yeshua lavou os pés dos seus discípulos e disse, faço como exemplo para que vocês também façam. Ele nos manda ir pregar para pessoas, não importando quem elas sejam. Não importando a etnia, a raça, seu poder aquisitivo, eu tenho que ir, ele deixa explícito, não cobre nada. Seja voluntário todas as coisas na vida de um servo de Deus. Então, o evangelho que está em mim, ele precisa ir até você. O que eu posso fazer por você, eu devo fazer. Cristo me chamou, não foi para ser servido, mas para servir. Então, sim, os apóstolos serviam as mesas das viúvas, eles próprios serviam. Eles só pararam de servir porque o trabalho estava impedindo eles de pregarem. Eles precisavam orar, eles precisavam ler a palavra, para serem os instrutores, então eles chamam os diáconos para fazer essa parte social.
Mas a igreja de Atos é uma igreja viva. Uma igreja que assiste os discípulos de Yeshua. Paulo diz que Cristo é o cabeça da comunidade. Deus é cabeça de Cristo. Cristo ama você, mas ama o seu irmão. Cristo me ama, mas ama a irmã Joana, a irmã Maria, o irmão José. E a gente precisa entender que é um reino, é uma comunidade. E a gente precisa vir nessa terra para somar, para servir, para ajudar. Mas não podemos esperar agradecimentos. Não podemos esperar que as pessoas venham nos agradecer por aquilo que nós temos obrigação de fazer. Eu faço o meu trabalho aqui e não posso esperar agradecimentos, porque quem me chamou para essa obra foi o Senhor. Então, eu tenho que me doar por essa causa. Essa causa aqui traz dores. Tenho passado uns ventos em várias áreas da minha vida. É na área da saúde, agora passei algumas coisas, minha esposa, já passei muitas situações em várias áreas, área financeira, em várias áreas da minha vida, e eu estou aqui. Porque o Evangelho requer de nós esse doar-se. Agora, eu vejo que as ações de Sodoma continuam por aí. As pessoas você não percebe, mas talvez há pessoas sofrendo e você não consegue perceber. Um dia minha filha chegou aqui, tinha uma amiga com ela aqui, eu não conhecia a vida das colegas da Cássia, raramente vinha alguma colega lá com os seus 16 anos, a idade que Cássia tinha. E um dia ela trouxe uma amiguinha aqui, passou a tarde com a Cássia, normal, né? Os jovens. E aí, na hora de ir embora, a Cássia falou assim: pai, vamos ali comigo levar a minha amiga? Aí nós fomos andando 1 quilômetro e pouco daqui. E tá. Quando eu tô voltando, minha filha disse: a minha amiga, pai, tava até aquela hora da tarde sem tomar café. Aí eu falei: ué? E você não deu café para ela? Ela é muito tímida, só me falou naquela hora e tal. Aí a Cássia acho que deu um café para ela. E a Cássia só me falou na metade do caminho, já vindo para casa. Já era mais de 10 horas, tudo fechado. Eu cheguei em casa e falei com a Rosângela. Então a Rosângela fez algumas coisas aqui, pegou alguma coisa, mandou levar lá na casa dessa pessoa. Aí voltei, eu e Cássia, fui lá fazer uma pequena assistência. No outro dia chamei um grupo, nossos grupos são grupos de ajuda, né? Discípulo de Cristo faz o que Cristo fez, né? E aí eu fui e fiz uma assistência para essa família. O que eu quero dizer, quando eu ouvi que ela não tinha nada dentro de casa e só tinha mulheres ali, não tinha nenhum pai de família, eram só mãe e filhas. E eu falei, eu tenho que ajudar. Fui lá e fiz o meu dever. Por que eu estou contando isso? Porque ela não era da Techuvá, ela era de uma outra igreja. E eu fico pensando comigo, esse pastor dela não assistiu ela. Porque quando certas igrejas fazem trabalhos sociais, parece que eles estão fazendo favores aos membros que passam necessidade. E não é isso. Em Atos vemos ações voluntárias e a Bíblia diz que bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Porque a tzedakah vem da palavra tzedek.
Tzedek é justiça, Tzedakah é justiça social. É traduzido para o português como esmola por influência grega, mas o termo em hebraico é Tzedakah. Vem de Tzedek. Tzadik é o que pratica Tzedakah, Tzedek. É aquele que anda reto, que anda nos caminhos de Deus. Então alguém que ajuda o pobre está fazendo a missão que Deus determinou. Há um texto espetacular do nosso Senhor, que fala em Mateus 25, tive fome, me deste comer, frio, nu, preso, doente, foste me ver. Preso, doente, foste me ver, nu me vestiu, sede me deu de beber, tive fome e me deu de comer. E ele vai dizer para as pessoas que fizeram o ato de tzedakah, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino. Mas aquelas pessoas que não acolheram os pequeninos do Senhor, Yeshua disse, eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci malditos. Ele vai dizer, aparta de mim, malditos. Porque eu tive fome, tive sede, nu, doente, preso, você não fez por mim. Yeshua disse, vocês fizeram por mim quando fizeram pelos meus pequeninos. O que eu quero dizer? Há tantas igrejas pensando em construir prédios, construir 2, 3 andares de prédio. Aqui na cidade que eu resido, tem um monte de igreja tão grande, é bonito o palácio. Eu fico me perguntando aos senhores pastores da cidade que eu resido, o que os senhores fazem com esse prédio? Se a igreja não é o prédio que os senhores tanto se empenharam a construir, porque Cristo não morreu por tijolo, por pilastra. Cristo morreu pelaquela viúva. Quem Deus ama não é o prédio. Se o Senhor amasse o prédio, ele não teria permitido Nabucodonosor destruir o templo de Jerusalém, não tinha permitido Tito Vespasiano destruir o templo no ano 70. Eu pergunto qual a utilidade, senhoras e senhores, para as almas do templo, se o templo fica mais fechado durante a semana do que aberto. Não é acolhedor dos estrangeiros, porque eu não vejo dormitórios em igreja. Eu não vejo restaurante popular numa igreja. Ah, mas tem algumas que fazem ali colar. Mas eu quero te perguntar se a missão integral está sendo feita. Então, eu me pergunto, qual é a utilidade desse sistema que capta o recurso dentro do culto? E se é usado todo o capital em prol da própria comunidade? Ou se está se transformando, é uma pergunta, não ofende ninguém, se está se tornando empresas. E alguém por detrás está captando algo que não tem direito de captar. Enquanto as viúvas, quem ampara? Os órfãos, quem está amparando os órfãos? E a pergunta é, Mateus 25 fala de condenação para quem não fez assistência social. Você acha que deu para a igreja, está resolvido. Eu te pergunto, por que Cristo está dizendo para quem? Para os líderes da igreja, Mateus 25? Não, eu vou ler. Cristo, ele está lendo para as pessoas, ele está falando para as pessoas. Está no capítulo 25, no verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. E ele vai dizer aos da direita, vinde benditos do meu Pai. Porém os da esquerda, olha só,
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Sendo forasteiro não me hospedaste, nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E Yeshua falou... E perguntarão a ele: quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, sempre que deixasse de fazer um desses mais pequeninos a mim, deixasse de fazer. E irão esses que não fez, por castigo eterno, porém os justos que praticaram de sedacar para a vida eterna. Esse texto ele é tão importante porque ele está falando diretamente para quem não praticou. Lázaro está na tua porta, irmão. E você finge que não está vendo. E você está achando que está dando dízimo na igreja, está tudo certo. Enquanto Lázaro está com a luz cortada, com a água cortada, passando privações. Sodoma, a real Sodoma são as atitudes do homem. A Sodoma está nas atitudes erradas. Sodoma está nas práticas. E sinceramente, a cada dia mais se constrói prédios como se isso agradasse o Senhor. Cuidar de uma pessoa é cuidar de uma alma eterna. As almas é que tem valor. Você não entendeu? Prédio não tem valor. Púlpito não tem valor. Microfone não tem valor. Placa não tem valor. Valor tem aquela alma. E eu te digo mais, a alma do mais pobre da igreja. O mais pobre, que vive no bairro mais pobre. A Bíblia diz que essa alma vale mais do que todo o ouro da terra. Porque essa alma é eterna. Os ricos que morreram foram enterrados. E o pobre também foi. Os conquistadores das épocas, Nabucodonosor, Alexandre, os imperadores de Roma, os faraós, todos eles tiveram uma vida pequena. Como todo mundo tem, 70 anos, passa. Todas as conquistas ficam aqui. A pessoa vai e precisa de alguém para carregar o caixão e enterrar. Você nasce e precisa de ajuda, você morre e você precisa de ajuda. Você é um ser que nasce nu. Não parou para perceber que você veio para o mundo e já depende de pessoas? Vivemos numa sociedade que todos dependem de todos. Mas será que a sociedade está olhando para o lado? Será que ela consegue perceber a viúva? Será que ela consegue perceber o órfão? Porque é tão difícil ensinar a igreja de Atos para a geração nossa. Cadê as pessoas gentis, não gentios, pessoas que são racídicas, bondosas, generosas, pessoas que dão valor mais às pessoas do que ao ganho? Vivemos hoje num mundo que as pessoas não estão conseguindo amar o seu semelhante. O amor de muitos tem se esfriado. Estamos vivendo num tempo que, pare para pensar, cadê a consciência desses homens? Quando um pastor anda num carro de 1,5 milhão, ele desconsidera que esse dinheiro está sendo desperdiçado. Pedro chega a dizer para as mulheres não usar vestuário que dispensa, que gaste muita grana. Pedro diz para não usar roupas muito caras. Para quê? Não desperdiçar recursos. E eu vejo pastores andando de carros que não precisam andar nesses carros. Igrejas com avião e não precisa, avião que não falta para você comprar passagem e viajar. Nenhuma igreja precisa de avião. É um desperdício. A manutenção,
os funcionários, o combustível e o próprio lugar, a garagem do avião, o hangar, o lugar que fica. Desperdiça muito recursos. E ora, nós não temos recursos para desperdiçá-los. É um dinheiro que é da comunidade. Senhoras e senhores, eu penso que Sodoma continua existindo. Mas ela não é mais uma cidade naquele lugar. Ela é as atitudes das pessoas que estão vivendo conforme o erro. Pedro diz que Deus destruiu essa cidade para servir de exemplo. O que acontece com gente ímpia? E ímpio aqui não é só quem praticou relações imorais. Ímpio aqui é quem também não assistiu quem podia ter assistido. Então era muito cuidado se você não está se tornando um sodomita. Se você não está se tornando uma pessoa de duro coração com as atitudes erradas. E você acha que está fazendo ajuda para alguém para depois ser ressarcido. Se você acha que tzedakah é dar para receber, você está enganado. A gente precisa entender direitos bíblicos. Tzedakah vem de uma palavra que quer dizer justiça. Foi Deus que instituiu, ajude o pobre. É óbvio, nós temos que ajudar realmente quem precisa ser ajudado. Não ajudar pessoas que não querem trabalhar. Existe, Paulo diz, quem não quer comer, quem não quer trabalhar, que também não coma. Naquele contexto, Paulo está dizendo, há pessoas largando o emprego para viver à toa, não querem trabalhar e querem ir para a casa de outros irmãos para comer do que o irmão está trabalhando. Não, todo mundo trabalha. Paulo está dizendo, todo mundo tem o seu trabalho. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Ele está falando assim, que pessoas que têm trabalho, mas não querem trabalhar. Agora, pessoas que estão realmente em situação que precisam ser ajudadas, é a nossa obrigação ajudar essas pessoas. Por isso, o homem de Deus tem que ter a sensibilidade para poder agir em prol dessas pessoas. Eu vejo que o primeiro livro que o Senhor mandou ler foi Atos dos Apóstolos. E, sinceramente, há muitos lugares que não sabem nem o que é Atos. Nas atitudes, não se parece nada. Eu não exponho aqui o que nós fazemos. Eu nunca gravei vídeo para mostrar a assistência que eu fiz ou que eu faço. Mas uma coisa eu sei, quando li Atos, eu comecei a praticar o que Atos me ensina. Ensina aos discípulos que querem aprender, porque não dá para você obrigar pessoas a fazerem seus deveres de casa. Quem quer aprender, faça. Então, graças a Deus, os nossos alunos, vamos dizer, eles aprendem e praticam. Eu não tenho CNPJ, mas ajudo pessoas. Não tenho placa de igreja, mas tento ajudar as pessoas. O que eu puder dar de conhecimento, eu dou tudo gratuito. Se eu puder ajudar as pessoas a saírem do pecado, meu braço está aqui. Não coloco empecilho, nunca cobrei nada, jamais cobrarei, porque eu sei que Deus me assiste. Eu não preciso pedir nada. Deus a quem eu sirvo move os céus para honrar a mim. E eu digo a vocês que eu, servo do Senhor, Deus vivo, faço aquilo que Deus manda eu fazer e não coloco impedimentos nisso. Sodoma está nas atitudes. Agora, em questão das relações ilícitas, hoje há um número muito grande de pessoas divorciadas. Novamente fui procurado para respostas sobre o divórcio. Há pessoas confusas e há muitos mestres errando no ensino sobre o casamento. Yeshua disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Casavam-se e davam em casamento.
Então é muito importante você saber que uma das marcas que Cristo está voltando é o casamento não durar. O que nós estamos vendo hoje em dia é as pessoas dizendo: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Porque Deus me criou para eu ser feliz. As pessoas não entendem que Deus fez tudo certo e o homem escangalhou. Quem fez o casamento foi Deus, mas o divórcio foi o homem. Observe que Yeshua é questionado sobre o divórcio e ele disse: olha, quem Deus uniu, o homem não separa, porque as pessoas de dois se tornam uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Ele responde aos fariseus. Mas aí os fariseus questionam por que Moisés deu a carta de divórcio. Aí Cristo diz: por causa da dureza de coração, expressão idiomática. Dureza de coração significa alguém que não se converte, alguém que não muda, alguém que continua nos mesmos erros. Essa expressão idiomática entendida significa aquelas pessoas antigamente não eram crentes, não eram servos. Os que se divorciaram eram pessoas que não confiavam em Deus, não viviam para Deus, porque um crente servo de Deus não vai se utilizar desse meio. Ele vai orar, ele vai clamar. Só que aí Yeshua disse: olha, eu digo a vocês o seguinte: se a pessoa se casar de novo, se separar e casar de novo, não sendo em caso de, aqui que está o segredo. Há duas palavras em grego, porneia e moscheia. Se Cristo estivesse afirmando, pode casar de novo quem foi traído, o termo seria moscheia. Sendo que o termo ali é porneia, porneia traduz relações sexuais ilícitas. Significando que Yeshua está dizendo: você só pode casar de novo se você estiver vivendo num matrimônio errado, num matrimônio ilícito. Não existe na Torá divórcio por traição. Primeiro que, na lei de Moisés, quem traía morria. Se fosse pessoas pegas em ato de adultério, eles eram apedrejados. Então eu quero dizer para vocês que não existe essa mitzvah que pode casar de novo porque fui traído. Porque não há mais a pena que Moisés deu na época. Paulo em 1 Coríntios 7 disse: mulher não se aparte do seu marido, se apartar fique sem casar. Todavia, marido não abandone sua esposa. O ensino é: fiquem casados. Não está dando para conviver, fiquem separados. Yeshua em Lucas 16, 18, ele vai falar: o homem que se separa da sua esposa, divorcia-se dela e casa com outra, um homem que larga a sua esposa, um homem que se aparta da sua esposa, um homem que se divorcia da sua esposa e casa-se com outra, comete adultério. Então, a poligamia é condenado por Yeshua e, inclusive, ele está falando que o homem não pode se apartar de sua mulher e casar com outra. Então, se caso acontecer que o casamento não seja mais possível, que os dois vivam juntos por incompatibilidade das ações, de ações, né? Incompatibilidade de viverem juntos por agressividade ou por qualquer outro motivo, que as pessoas fiquem separadas. Mas aí muitas pessoas vão dizer assim: ah, irmão Felipe, é bem difícil isso, viver assim. Eu sou novo, ela é nova. Como nós vamos viver assim? Bom, tudo são escolhas na vida das pessoas. Olha, eu não vi nenhum homem na Bíblia se divorciando. Por exemplo, Isaac, Abraão, Jacó. Nem Davi. Davi, você pode falar que ele tiveram esposas, mas você não viu ninguém abandonar as esposas. Nem Saul, rei de Israel, repudiou sua esposa.
Não vemos isso na Bíblia. Porque a partir do momento que se casa com essa mulher, ela passa a fazer parte da sua vida. Os filhos que ela vão ter são teus. Ela está te dando herança. Aí você, por capricho, porque quer uma mais nova, você vai e abandona essa. Então, as pessoas estão muito fora da realidade bíblica. Com a mulher da sua mocidade, você casou-se, ela é tua esposa até o final. E o próprio Deus diz em Malaquias que Deus foi testemunha da união que vocês tiveram na mocidade. Então, só uma forma de divórcio. Divórcio para quem está casado ilicitamente. O que significa? Se você estiver num matrimônio que não é amparado pela Bíblia. Um matrimônio ilegítimo é aquele tipo de matrimônio que Deus disse que não tem validade. Israel, por exemplo, não podia casar com mulheres estrangeiras. Não é matrimônio válido. Israel não podia parentes próximos casarem, por exemplo, irmãos, sobrinhos. Um homem solteiro tem que casar com uma mulher solteira? Então, a partir do momento que, por exemplo, há um outro exemplo. Uma mulher solteira casa-se com um homem divorciado. Esse casamento está ilícito. Por quê? Ela está entrando num casamento que não pode existir, porque ele é casado com uma outra pessoa. Aí ele divorciou, mas não separou. Então essa mulher solteira que se casa com um homem casado, ela tem que se separar desse homem porque não é dela. Então ela está solteira porque ela nunca foi casada, ela viveu num ato de adultério. Então a partir do momento que ela desfaz esse corpo com esse homem que já tem uma esposa, então sim, ela está apta a casar com alguém solteiro. E ao contrário também, um homem que se casa com uma mulher que teve um marido da mocidade, os dois eram solteiros. Irmão, você precisa entender, ninguém te obrigou a casar. Você casou com a sua esposa. Ela é solteira, você é solteiro. Vocês estão casando. É até quando esse casamento? Até alguém trair? Não, a Bíblia não ensina isso. É até a morte os separe. Porque você no altar disse que viveria casada com ela na tristeza, na dor, na dificuldade e tudo mais. Mas quando você está passando as lutas, você quer separar. Então você deu sua palavra em vão no altar. E a Bíblia nos diz que as nossas palavras têm poder. Um voto feito tem que ser cumprido. Então hoje, as pessoas precisam entender que Sodoma representa também essas quebras de aliança. Sabe, as pessoas casam 6 meses, depois estão descasadas, pessoas já casaram 5 vezes. Imagine alguém que está no 5º casamento me pergunta se está em pecado. O que eu respondo, irmãos? O que eu respondo? Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? Para que as pessoas entendam que as nossas ações vão ser julgadas, tá bom? Desejo que todos sejam abençoados, sejam alcançados pelo amor de Deus. Cuidado, Sodoma tá por aí, em algum lugar, nas atitudes dos homens que não entenderam o que é amar. Amém? Cuidado com as suas ações. Veja que Pedro disse que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Sodoma e Gomorra foi destruída. O mundo antigo. Eu te pergunto, quem somos nós na fila do pão? Será que Deus vai tolerar nossas mazelas? Ou chegou o tempo da gente mudar isso aí, gente? Voltar-se para Deus com a alma, com as atitudes, com o coração. Vou orar por você, você que está conosco. Querido e amado Deus, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, abençoa o ouvinte da palavra. Senhor, eu não sei o que se passa na vida dele, na vida dela, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor da glória, age na vida dessa sua serva e do seu servo. Também quero orar pela vida daquelas pessoas que estão enfermas. Eu não sei, ó Pai, quem vai ouvir essa mensagem,
Mas pode ser que alguém esteja passando por alguma dificuldade na saúde. Rogo ao Senhor que o Senhor traga cura nesse momento ao ouvinte da tua palavra. Que dentro dele seja tocado. Seu poder seja realizado na vida dela. E eles sejam alcançados pela sua graça, meu Senhor. Ajude teu servo e a tua serva. Ajude tua serva e teu servo. Libera poder, libera graça, libera unção. O Pai traz sobre teu servo, sobre tua serva o poder, a glória, a manifestação do teu Santo Espírito. Cura pessoas dessa noite, o ouvinte dessa palavra seja alcançado por tua misericórdia, seja alcançado pelo teu Espírito Santo. Ó Deus de Israel, age na vida dele, age na vida dela. Abençoa este teu servo, abençoa esta tua serva. Abençoa, Pai, o teu servo, tua serva que aqui está ouvindo esta palavra. Peça ao Senhor, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que está na luz inacessível, que venha agir sobre os teus servos nessa noite. Ampara-os com o seu poder e com a sua graça. Traz vida e traz luz. Abençoa-os, Senhor. No nome precioso de Yeshua, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos teus servos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, querido Pai. Abençoa, Pai, os teus servos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Deixa eu responder aqui ao questionamento aqui. Deixa eu responder aqui. Shabbat Shalom. Marcelo Santiago. Para nós não é Shabbat, tá, varão? Nós seguimos o Shabbat lunisolar agrícola, tá? O nosso calendário é o calendário bíblico. Nós não seguimos o calendário judaico, tá? Então, eu não vou falar Shabbat Shalom porque para nós não é, tá bom? Mas te dou um Shalom, amém? Faz tempo que eu não vejo a pregação aqui, mas espera aí, é vídeo? Sim, não, é ao vivo mesmo, tá bom? Mas vai ficar gravado aqui, tá bom? Não. Estou falando de Sodoma porque Deus determinou, amém? Irmão, veja só, estou atribulado. Depende, irmão. Depende, a gente não carrega ninguém nas costas. A pessoa está atribulada porque não está buscando o Senhor. Depende de que ajuda que você quer. Estou sendo bem sincero. Outro dia alguém me pediu ajuda. Me chegaram para mim e falaram, olha, ajuda fulano, tá? Aí o cara chegou, a primeira coisa que o cara chegou para mim, eu quero um judaísmo que não fala Jesus nem Deus. Eu falei, meu irmão, eu não tô aqui para isso não, varão. Você quer qual ajuda? Então depende de você. Você quer ajuda, irmão? Quem é que salva, não é Deus? Quem é que salva? É Yeshua. Eu dou o apoio que eu dou para todo mundo. Eu oro lá pelos irmãos, eu instruo na palavra. Mas sua mudança vai depender de você, não de mim. Não vai depender de mim, vai depender de você. Aí eu oro por você, você está orando por você? Então as pessoas muitas das vezes elas querem que a gente carregue elas, mas Yeshua falou, carrega a sua cruz, eu carrego a minha. A ajuda que eu dou e presto ali é no que eu puder. Mas olha lá, se você quiser mudar, sua vida vai mudar. Sim, nós apoiamos, oramos pelos irmãos, mas tem que participar da oração também. Sabe? Então, eu pergunto o seguinte, você quer se ajudar? Você quer ajuda, mas quer se ajudar? Ou você quer um escoramento? Eu quero ajudar pessoas que querem ser ajudadas.
Então eu estou disposto a ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Eu estou sendo muito enfático que essa mensagem sirva para outras pessoas. Eu estou todo atribulado. Por que você está atribulado? As suas ações te fez se tornar um atribulado? Tem brecha? Tem pecado na sua vida? O que está acontecendo para estar atribulado? Porque se tiver pecado, remove o pecado, pede perdão a Deus, oração, jejum, as coisas vão melhorar. Você quer essa palavra para mudar a sua vida? Você quer essa mudança? Eu estou sendo verdadeiro aqui, eu não conheço você, mas estou falando enfaticamente, quer ajuda? Esse tipo de ajuda eu dou, para quem quer ser ajudado. Quer servir o Senhor? Sabe? Então, primeiro, eu não prego religião, não defendo o judaísmo, não defendo o cristianismo, eu defendo a Bíblia. As minhas orações é direta a Deus, eu não tenho outro intermediário. O meu único intermediário é Yeshua. Ele que faz a mediação. Eu não preciso de padre, bispo, pastor, papa. Preciso do Eterno e do seu Filho. O Espírito Santo habita em mim e vai habitar em todas aquelas pessoas que crerem. Então, primeira abordagem, eu estou todo atribulado. Primeiro tem que saber como está a sua vida. O que você está fazendo para estar atribulado? É prova ou consequência das escolhas erradas? Isso tudo tem que, na libertação da pessoa, tem que ser dito. Porque nós temos uma biografia, quer seja boa, quer seja ruim. E para que a gente fique livre de todas essas amarras, nós precisamos confessar os nossos pecados, abandonarmos as nossas transgressões, para que haja santa paz em nós. Então, sim, eu estou disposto a ajudar, se você quiser ser ajudado, amém? Está na descrição do vídeo o meu Telegram, amém? Está no topo o nosso e-mail, que também consegue falar comigo, amém? Não, a maldição hereditária, varão, não, já, eu tenho uma maldição, por isso que eu faço isso. Não. Uma vez que Deus entra na sua vida, não tem a maldição hereditária mais. Quebra-se a maldição. Sabe? Primeiro você precisa ter essa consciência de que tudo na sua vida depende de você. A Bíblia diz: o filho não paga pelo pecado do pai. A questão da maldição é o seguinte: existe uma tendência que pode vir sobre você se você permitir. Meu pai era alcoólatra. Você só vai ser alcoólatra se você se permitir lá no mercado comprar a bebida e colocar na sua boca. O diabo não pega a cachaça e leva para você. Então tem que haver uma permissão do indivíduo para que essa maldição se perpetue. Mas se eu quero ser livre, eu clamo a Deus e digo: Deus, eu não quero ser escravo desse vício. Então, o pecado é o que você pratica. Mas é maldição. Maldição que você continua praticando. E a vida são de decisões. Se teu pai era... Eu estou dando um exemplo. Se teu pai era um beberrão, você só vai ser um beberrão se você não buscar Deus. Porque para beber precisa de dinheiro. Para beber precisa se sair da casa e ir no bar. Agora, em vez de ir para o bar, vai para a oração. Em vez de sair de casa para beber, vai para o joelho. Bota uma pregação, bota um louvor. Então, aqui a maldição hereditária provavelmente é uma tendência, um espírito que vem tentar fazer as pessoas, os descendentes, cair no mesmo erro que os pais caíram. Agora, não significa que meu pai era ou tem que ser automaticamente. Vai depender do que eu quero ser. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode libertar os cativos. Então, se eu não quero ser escravo dessa maldição, o que eu faço? Eu vou até a Deus e digo: Senhor, me salva. Arranca essas maldições da minha vida. Eu não quero viver como escravo dessa maldição. Isso vai sair de você. Entregando sua vida ao Senhor, isso pode mudar. Amém?
Até mais, irmãos. O horário já deu e eu tenho que ir. Um abraço fraternal, saúde. O Eterno abençoe vocês aí. Amém? Saúde, queridos.